Muito boa noite a todos. Muito bom que a gente está aqui reunido e eu fico muito feliz por estar aqui com vocês na noite de hoje. Deixa eu me ajeitar um pouco aqui. O tema da palestra de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando Jesus falou isso, foi no último encontro que ele teve com os discípulos, foi na Santa Ceia. Então, a gente fica pensando, por que Jesus falou isso no último instante que ele estava com os discípulos? Porque ele sabia o que ia acontecer na sexta-feira seguinte com ele. Claro que ele falou outras coisas, porém, o tema de hoje é esse assunto. E quando a gente fala de muitas moradas, a gente fica pensando em várias casas, vários locais, escolas, hospitais, presídios. Essa casa espírita é uma morada de luz aqui. Um lugar que é um hospital, é uma morada de cura, onde há pessoas doentes procurando se melhorar. Um presídio é um local onde as pessoas estão lá porque fizeram alguma coisa de errado na sociedade, precisam se recuperar. Nas escolas a gente vai para estudar, para aprender, para melhorar, para ter evolução. Então, quando a gente fala de moradas, a gente situa esses locais. Porém, quando a gente se refere a Jesus ou à espiritualidade, a gente vai falar de morada, a gente inevitavelmente imagina um universo inteiro. Todos os locais que existem nesse universo. Porque no Livro dos Espíritos, uma das questões que se pergunta o que é um espírito? E os espíritos responderam assim: espírito é um ser que habita o universo. Então, a gente não é um ser que habita o planeta Terra somente. O espírito, porque nós somos espíritos, estamos agora aqui em carne e osso, encarnados aqui no planeta Terra, porém, os espíritos vivem no universo inteiro. E na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos planetas, galáxias, sóis, é uma imensidão incrível. E eu anotei aqui algumas coisas sobre esse tamanho do universo. Por exemplo, a nossa galáxia, que se chama Via Láctea, ela tem somente 100 bilhões de planetas. Tem 1 trilhão de estrelas. E a nossa galáxia tem 13,2 bilhões de anos-luz. É uma idade imensa, né? Então, o que significa, então, essa questão de quantidade? Eu me lembro quando eu era mais novo, meu priminho, ele tinha uns 3 anos, e no dia do aniversário dele, ele disse: ó, Dindo, eu tenho 3 anos, daqui a pouco eu vou encher a mão inteira. É muita coisa. Eu disse: olha, e o Dindo tem as 2 mãos cheias de dedo de aniversário, mais os dedos do pé também cheio, e tem mais mão, mais dedo ainda para completar, para ficar com a idade. Ele disse: Dindo, quanto dedo? Ele ficou impressionado com a quantidade que existia, que a idade podia ser tão longa. Claro, uma criança de 3 anos não imagina quanto que a gente vai viver, ela acha que 2 anos é muito. Então, a gente também não tem noção do tamanho desse universo, porque o nosso planeta, ele é grande. Se a gente
parar e olhar para fora. Não tem fim. Mas quando a gente começa a ler os estudos que a ciência faz e mostra, o nosso planeta é minúsculo, nosso Sol é minúsculo e o universo é grande, é muito, muito grande. E como a gente falou no início que os espíritos habitam o universo, então nós aqui na Terra somos como se a gente fosse os habitantes de uma pequena vila aqui na Terra. E nessa pequena vila acontece de tudo, né? E geralmente quem está num lugar pequeno, assim, isolado, ele quer conhecer, principalmente o jovem, quer conhecer, sair e ver, explorar o mundo. Conhecer a cidade grande, conhecer a praia, conhecer a serra, conhecer... Enfim, conhecer todos os locais que a gente ouve falar que existem no planeta, porque a gente tem lugar de deserto, de neve, de água, de montanha, de planície. E assim é o universo. E esses planetas que existem por aí, eles são habitados também por espíritos. E também há diferenças de localidades desses planetas, assim como a gente tem um hospital, tem uma escola e tem um presídio, os planetas também têm uma característica maior e principal que se define por uma situação dessas. E no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma rápida demonstração das diferenças desses mundos que existem por aí. Segundo Kardec, o nosso planeta, aqui o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Mas antes de ser um planeta de provas e expiações, a gente era um planeta primitivo, né? O planeta primitivo seria aquele planeta que está na idade da pedra ainda, onde as pessoas não sabem cozinhar, não sabem plantar, não sabem fazer o fogo, não sabem ter vestimentas. E a partir do momento, então, que lá pelas tantas inicia-se uma evolução, um aprendizado, com o fogo, com fabricação de utensílios e tal, a gente vai melhorando, evoluindo. Hoje ainda a gente está nesse tipo de planeta que é de provas e expiações. Mas não é só as habilidades, as questões intelectuais que classificam, que validam esse planeta ou esse local, mas exatamente aquilo que se faz nele, e da maneira que se faz, e da maneira que os seres que vivem lá se comportam. Porque o mais importante para colocar a classificação no planeta é a maneira como as pessoas agem, se tratam, se respeitam e se comportam. Num planeta primitivo, o que vale é matar para sobreviver, né? A questão é violenta. Num planeta um pouco mais adiante, de provas e expiações, a gente já tem um entendimento, a gente sabe já que tem que cuidar do filho, tem que respeitar o pai e a mãe, que tem que preservar algumas coisas, a gente sabe que tem que ter um local para morar, um local para se proteger, e assim a gente vai evoluindo e crescendo. E o próximo passo, então, é tu ter um sentimento de ser uma pessoa melhor, mais boa, né? Então, tu vai te liberando daqueles desejos primitivos de só comer e sobreviver, e depois desejo de ter as coisas e conquistar, para então, num mundo mais adiantado, tu vai ter uma questão de querer entender o que é a vida, o que é Deus, compreender as situações, para tu poder entender o universo, entender o que está acontecendo, por que eu sofro, por que eu sinto dor, por que eu fico ansioso, porque eu tenho alguma questão que me incomoda, que não é
material, né? Então, nesse quesito, a gente já está melhor. E quando se classificam esses planetas, e a gente também quer ir logo, eu quero ir para um planeta que é muito bom, porque além desses planetas que eu falei, existem os planetas ditosos, os planetas muito mais evoluídos que nós, que habitam seres crísticos como Jesus e como Deus. Então, como é que a gente vai chegar lá nesses planetas? Aqui no nosso mundo, a gente vai e pega um ônibus, pega um carro, ou sai a pé da nossa vila e vai para um lugar melhor, vai para uma escola, vai aprender. Porém, quando a gente está isolado num planeta como a Terra, a gente não pode sair. Porém, os espíritos, em estado de espírito, quando não estão encarnados, eles têm essa condição de poder mudar, de migrar, de ir para um planeta melhor, para poder aprender e evoluir. Isso não acontece por minha vontade. Por exemplo, eu quero ir para um planeta mais evoluído. Eu vou ter que ser convidado. E para eu ser convidado para chegar num planeta, digamos, mais evoluído que o meu, que o nosso aqui, eu tenho que ter demonstrações de que eu sou uma pessoa boa, caridosa, sei amar, compreendo o próximo, não sou rancoroso, não sou raivoso, não sou vingativo, que eu sei perdoar. Então a gente consegue evoluir e mudar de patamar. E isso acontece. Também acontece o contrário. Se eu sou muito ruim, muito maldoso, muito terrível, eu vou ser, então, convidado gentilmente, né? E vou voltar para um planeta que é pior, que é menos evoluído, porque eu não aprendi no tempo que eu estava aqui a me melhorar, a me comportar melhor. Então eu tenho que voltar na escola, vou voltar para um planeta anterior para poder aprender de novo. Porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender. E se a gente não aprende, a gente vai ter que voltar e aprender de novo. Então, não sei se vocês já ouviram falar da transição planetária. A transição planetária é um nome que foi dado para esse período que a gente está vivendo hoje aqui no planeta Terra. Eles falam que o planeta está mudando. A gente não vai precisar ir para um outro lugar, para um outro planeta, para poder viver num lugar melhor. O planeta aqui vai mudar, mas não é a Terra, o solo, a estrutura que está aqui que vai modificar. O que vai se modificar vão ser as pessoas. Elas vão ser melhores, mais caridosas, mais amáveis. E isso já está acontecendo. Mas daí alguém vai me perguntar, mas Eduardo, tem muita crueldade nesse mundo, tem gente passando fome, tem muita doença, tem muita miséria. Tudo isso acontece, mas também tem muito progresso acontecendo. Só que o que acontece? Nesses momentos em que está estabelecido, na Bíblia fala do final dos tempos e tal, mas é que é um período grande, que é essa transição planetária. Quando a gente está nessa situação, a gente não pode, por exemplo, se eu sou um ser evoluído, eu estou dizendo eu, mas não é assim, tá? Alguém evoluído, esse alguém evoluído vai sair do planeta. Ele, por hora, por questão da transição planetária, ele não pode. Porque no momento da transição planetária só se muda em grupo, em blocos. E também está acontecendo outra questão. Nesse momento da transição planetária, acontece também uma depuração, porque espíritos muito ruins, muito cruéis, muito amargos, que erraram muito e que não têm mais condições de permanecer no planeta que está em evolução,
eles vão ter que se dirigir para um planeta com menos amor, com menos carinho, para eles retornarem para lá e aprenderem de novo. Sempre o espírito, quando ele aprende, estuda ou trabalha, qualquer espírito, ele nunca perde o que ele adquiriu na vida. Quando eu digo que adquiriu, são os conhecimentos, a noção, a inteligência, a capacidade de entender. Então, quando ele volta para o mundo mais primitivo, por exemplo, um ser muito rude hoje, volta lá para o tempo das cavernas, num outro planeta que está precisando evoluir, eles levam essa pessoa que está aqui, que não se comporta direito aqui, que tem conhecimento, sabedoria, ele pode ser uma pessoa ilustre, muito conhecida, muito famosa, pode ser um cientista grande, mesmo assim, sendo ruim, ele vai ter que se dirigir para esse local, junto com outros seres, para poder lá, então, voltar a aprender. Quando ele volta para esse lugar, que não é tão agradável quanto aqui, ele tem que trabalhar e evoluir, ele vai querer trazer toda a situação que ele tinha aqui de conforto e carinho, porque ele vai voltar para um lugar que não tem celular, não tem fogão a gás, não tem micro-ondas, não tem avião, tudo que ele estava acostumado. Então, um espírito, quando sai de um local como o nosso aqui, e vai lá para o mundo das cavernas, quando ele chega lá, ele acha que saiu do paraíso e foi para o inferno, né? Então, é isso que trata quando a gente fala do mito de Adão e Eva, que eles saíram do paraíso. E Adão e Eva não representam somente um casal, mas representam uma raça inteira. Um grupo de seres que foram migrados num planeta que era muito evoluído e adiantado, e vieram aqui para o nosso planeta para trazer evolução para nós. Então, gente, o que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala de há muitas moradas na casa do meu pai, a gente tem que batalhar e trabalhar para poder fazer com que o local que a gente está evolua e cresça, não só materialmente, não só financeiramente, mas também emocionalmente. A gente precisa trabalhar com carinho, apoio uns aos outros, porque a mudança que a gente quer para o mundo não tem outro caminho senão passar pela gente. A gente tem que ser o principal fator de mudança do planeta. Eu preciso mudar, o Rubem precisa mudar, todos aqui precisamos nos modificar e se transformar para termos a conquista do futuro, um futuro muito bom e melhor. Isso foi garantido por Jesus, porque ele disse que estaria conosco sempre, e a gente tem essa fé, essa confiança, que ele sempre anda com nós. E que a gente não compreenda como punição alguma dificuldade que a gente está tendo, mas entenda como uma forma de aprendizado. A gente tem que superar as questões, a gente precisa trabalhar, entender e se melhorar. Esse é o nosso papel aqui nessa escola, que é o nosso planeta Terra, viver para o progresso moral e espiritual de cada um. Então, eu agradeço então a todos pela atenção e pela paciência, por me ouvirem. O tema poderia ser muito mais amplo, mas a gente tem um tempo para cumprir. Uma boa noite a vocês, muito obrigado.